E agora no Mundial News é hora de falar de esporte. E a final da Taça Libertadores da América já tem um brasileiro garantido. O Alisson Moura já está aqui com a gente para trazer os detalhes. Alisson, torcedor palmeirense, passou sufoco ontem, hein? Boa noite. É verdade, Marcos. Boa noite para você. Boa noite a todos. O Palmeiras conseguiu. Está na final da Libertadores, que será no dia 30 de janeiro, no Maracanã, às 5 horas da tarde. Mas não foi moleza, como meu amigo bem lembrou. O time perdeu em casa para o River Plate por 2-0 e ainda viu os argentinos terem um gol e um pênalti anulado. O que salvou a noite palmeirense foi a vantagem construída no jogo de ida lá na Argentina. Era para ser um jogo mais tranquilo, mas o adversário era só o River Plate, um gigante do futebol sul-americano, e que fez de tudo para atrapalhar a festa palmeirense. O Verdão foi dominado do início ao fim do jogo. A melhor oportunidade foi nessa arrancada de Rony, mas o goleiro Armani afastou. O River abriu o placar com Rojas de cabeça e ainda no primeiro tempo Borré ampliou para os visitantes, 2-0. A essa altura, a vantagem palmeirense já estava por um fio. E quando Borré marcou de novo, aí complicou tudo. Mas, para alívio dos palmeirenses, o lance foi checado pelo VAR e invalidado. O árbitro registrou um impedimento na origem da jogada. Aí você pensa, agora o Palmeiras vai jogar, né? Que nada! O River continuou sendo mais perigoso e Suárez foi derrubado na área. O juiz marcou o pênalti na hora, mas o VAR entrou em ação novamente e após a revisão no vídeo, a arbitragem voltou atrás. Os argentinos ainda ficaram com o jogador a menos, mas nada que abalasse a equipe. E até no último lance do jogo teve emoção. E mais uma checagem de possível pênalti para o River Plate. Mas não rolou. O Palmeiras segurou a onda e conseguiu a tão esperada vaga na final. Parabéns ao Palmeiras! E esperamos uma final brasileira na Libertadores, não é mesmo? E para isso acontecer, o Santos hoje precisa fazer o dever de casa e vencer o também argentino Boca Juniors. O jogo de ida foi 0-0 e está tudo em aberto. Uma vitória por um gol leva o Santos à final. Se empatar sem gols, teremos pênaltis. E se o Boca vencer ou empatar com gols, aí são os argentinos que passam. O jogo é daqui a pouco, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro. Para o Santos, só a vitória interessa. Um novo empate sem gols leva a disputa para os pênaltis. E se caso o Boca marcar um gol, aí complica. Mas para isso não acontecer, o Peixe vai contar com a ajuda de um cara que tem experiência em Libertadores. É um momento único, né, da minha carreira. Eu já tive a oportunidade de conseguir esse título importante, né? Tá gravado na história do clube, mas eu pretendo conquistar mais e mais e não é à toa que eu voltei para cá, voltei para minha casa e junto com meus companheiros aqui, com o pessoal mais jovem, né? Então eu procuro passar um pouco da minha experiência para eles, para que juntos a gente seja mais forte e, se Deus quiser, que nem eu falei, na quarta-feira aí a gente possa estar fazendo um grande jogo e nos coroar aí com essa final tão sonhada para todos nós. E o professor Cuca, que também já tem uma Libertadores na conta, falou sobre o momento e também sobre a mescla de jovens talentos com a experiência de alguns jogadores. Quando você chega a uma final é um momento mágico, né? É uma sensação única, que é difícil falar, é indescritível. Ajudam, né? Mas eles têm também, eles podem ajudar até um determinado ponto, né? Dali para frente depende muito do jogador, né? A gente tem que estar muito concentrado nessa partida. Nós temos que ter um jogo perfeito para passar adiante. Um jogo erro zero é difícil. A única baixa do time santista para o confronto é o goleiro John, que foi diagnosticado com Covid-19 ainda na Argentina. O titular deve ser o jovem João Paulo, que jogou contra o São Paulo no último domingo.
E hoje também tem Brasileirão. Corinthians e Fluminense encerram a 29ª rodada do Brasileirão, que começou lá no sábado. O jogo é às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. O Corinthians, que ainda não jogou esse ano, são 17 dias sem entrar em campo. Lembrando que o jogo contra o Galo da 28ª rodada foi adiado para o dia 18, na próxima segunda-feira. E o técnico Mancini falou sobre esse longo período de preparação. É lógico que quando você vem numa sequência boa, o que todo mundo gostaria de ter era exatamente sequência de jogos, né, que nós vamos ter a partir do jogo do Fluminense nessa quarta-feira. Aí sim a equipe vai voltar a jogar de quarta e domingo. Mas é importante quando você tem um momento como esse que você saiba utilizar, né? Eu acho que quando você direciona bem as coisas e olha pelo lado positivo de tudo, nós tivemos tempo de reorganizar algumas coisas, de estabelecer algum tipo de evolução para cada setor da equipe, diante do dia a dia nos treinamentos. Então, o tempo de 17 dias ele foi bem utilizado para isso, né? Quem também falou sobre esse confronto foi o volante Hudson do Fluminense. O jogador projetou a partida e também lembrou que o Corinthians é um adversário direto na briga pela Libertadores na próxima temporada. Então a gente tem falado já muito, gente, é um jogo que vai ser extremamente difícil, um jogo de extrema importância para a gente, então que a gente já esteja pensando nessa importância desde já. E os treinamentos têm sido assim, pensando nas características dele, nos pontos fortes deles, nas nossas falhas que a gente precisa consertar. Então acho que a gente está procurando estar o mais focado, mais concentrado para fazer um grande jogo lá em São Paulo contra o Corinthians. Tá aí um jogo interessante, né, Marcos de Pato? Corinthians e Fluminense vão fechar essa rodada. E aí amanhã a gente traz daí a tabela do Brasileirão, falando ali o que subiu, o que mudou. Mas vai ser um jogo interessante porque é uma briga direta pela Libertadores da próxima temporada. Verdade. O Corinthians, né, que chegou até lutar para não cair, agora já olha para cima na parte da tabela. Jogo importantíssimo mesmo pela briga ali pelo G6, né? Uma vaga na Libertadores, como você bem disse, que pode aumentar aí com um título brasileiro na Libertadores, se Palmeiras ou Santos vencer, aumenta, vira G7. Tem a ainda Copa do Brasil também. A Copa do Brasil também, tendo o Palmeiras ou o Grêmio ali entre eles, né? Valeu, Alisson. Obrigadão pelas informações. Amanhã, então, você traz os resultados desses jogos de hoje. Exatamente, o jogo de Corinthians e Fluminense e pela Libertadores, Santos e Boca Juniors. Boa noite, Alisson. Obrigado. Boa noite, Marcos de Pato. Boa noite a todos. E para você de casa, a gente agradece a sua companhia. O Mundial News de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê de novo amanhã. Até lá!